No cenário internacional, destaque para uma nota divulgada hoje pela Embaixada Brasileira em Kiev, na Ucrânia, que recomenda aos brasileiros que se encontram naquele país a permanecerem em local protegido enquanto durarem os alertas de ameaça aérea. A nota foi motivada pelo aumento dos bombardeios e a possibilidade de novos ataques em diversas cidades ucranianas. Os desentendimentos aumentaram após a explosão no último sábado de uma ponte que liga a Rússia e Crimeia, território que foi anexado pelos russos em 2014. Desde então, a península é usada como base para a frota que opera no Mar Negro e como rota de abastecimento também das forças militares russas que atuam no sul da Ucrânia. A embaixada reitera a recomendação de que sejam evitadas todas as viagens à Ucrânia, bem como a permanência no país. O aumento das tensões entre Rússia e Ucrânia pode mexer com a rota de grãos via Mar Negro, alterar o preço dos fertilizantes e da energia. Vamos então chamar o Miguel Daoud, que vai nos ajudar a elencar os principais efeitos geopolíticos decorrentes desse aumento, da tensão do conflito da Rússia e da Ucrânia neste último fim de semana. Boa tarde, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Uma boa semana, para que nós possamos ter aí uma semana bastante interessante e com boas notícias. Mas vamos lá, essa semana não começa com boas notícias, A boa notícia está aí no Boletim Focus, mas vamos deixar para depois. Vamos falar agora dessa questão da Ucrânia, que vem sendo novamente atacada pela Rússia, e isso leva a uma possível, ainda o mercado não está sinalizando isso, uma alta significativa nos preços dos grãos. Então, isso acaba gerando, para o Brasil, se tem um lado positivo, que é a alta do preço dos alimentos, mas, infelizmente, a alta do preço dos alimentos ela vem acompanhada de inflação, no momento em que o mundo já vive uma inflação muito alta, a Europa vivendo uma inflação de 10%, Estados Unidos. A atividade econômica ela continua alta pelo índice de desemprego que nós vimos. Então, é um cenário bastante complicado. Se nós olharmos nos últimos, Priscila, 60 anos, 70 anos, nós vamos perceber que nós estamos vivendo uma guerra, que não é bom para ninguém. Nós estamos vendo a China com Covid, tentando fazer Covid zero, e isso está parando a atividade econômica, taxa de juros também muito altas. Isso tudo forma um cenário muito complexo para o Brasil. Apesar do Brasil ter a sua produção agropecuária ajudando muito, as nossas reservas, a oferta de produtos, no entanto, isso tudo acaba tendo consequências lá de fora na nossa produção aqui dentro. Então, é um cenário muito complicado. Petróleo, guerra, juros, tudo isso nos dá um cenário muito preocupante em que o produtor brasileiro tem que conhecer muito bem para se posicionar, Priscila. Tá certo. Agora vamos puxar então pelo esse lado positivo que você já começou falando, que é sobre aqui no Brasil, que a gente pode ver a exigir do governo mais corte ou bloqueio de verbas para cumprir o teto de gastos, visto que a gente está com um cenário aí da inflação diminuindo. O que você acha que vai ser o caminho daqui para frente, Daoud, nesse cenário? Pois é, Priscila, a gente tem um cenário positivo, como nós estamos observando, que é a queda da inflação, mas qual que é a situação hoje do governo em relação à queda da inflação? Você sabe que o teto de gasto ele é determinado pela inflação, para 2022, pelos gastos de 2021, mais a inflação de 2022. Como a inflação de 2022 está em queda, provavelmente o governo vai ter que contingenciar mais verbas. Na área de seguros, a gente já até desistiu, Priscila? Na área agrícola, o seguro já foi definitivamente cortado. Os financiamentos que têm uma demanda grande pela produção nacional estão muito mais caros e tem demanda. Então, portanto, a inflação
por um lado, ela alivia e, por outro lado, ela incomoda o governo, que vai ter que fazer mais cortes de gastos no momento importantíssimo para a nossa economia, que é a eleição que está aí, né? A eleição, os eleitores precisam ter não só o conhecimento do benefício, mas o alívio, né? Sentir na pele que as políticas econômicas começam a dar resultado. Caso contrário, essa polarização, essa divisão que nós estamos vendo dos eleitores, ela vai continuar provavelmente até o dia da eleição, Priscila. Tá certo. Tem aí outubro, né, Daúde, um mês que parece ter 60 dias, né? Exatamente. Não termina nunca, né, Priscila? Tá certo. Com muita expectativa aí pela frente. Obrigada, viu, Daúde? Vamos juntos aí nessa semana. Obrigada pela sua participação.